seguinte, Marcos capítulo de número 2, versículo de número 23, na ideia de que Jesus, ele não guarda o sábado, ele vai trabalhar o seguinte, Marcos 2, 23. Certo dia, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas de milho. Primeira coisa, o que Jesus estava fazendo num Shabat, caminhando pelas lavouras de cereal? Porque não podia. Ele podia caminhar pela lavoura de cereal. E seus discípulos começaram a colher espiga de milho. Os discípulos de Jesus, sendo judeu, eles não poderiam colher espiga de milho. E o que eu estou dizendo aqui não é porque eu estou inventando. Eu vou ler e vou mostrar o entendimento que se tem na cultura judaica e no texto que Jesus é indagado. E existe um embate aqui. Continua em Marcos capítulo de número 2 e agora o versículo é o número 24. Os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Olha só a ideia. Não é que sou eu que estou falando. Ele não podia caminhar na lavoura, ele não podia colher espiga na lavoura. Os caras vão indagar Jesus baseado na lei. Versículo de número 25. Ele respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Na verdade, Marcos capítulo 2, versículo 25 é a jurisprudência. Porque Jesus podia muito bem citar ele, sendo o autor da lei, sendo judeu. Ele não podia nem recorrer à ideia de Davi. Ele podia falar assim, mas os caras estão com fome, você quer que os caras morram de fome? Ele precisava citar Davi. Jesus fez o apelo da autoridade, eu entendi o que Ezequiel falou aqui. Mas é o seguinte, ele cita Davi, porque na ideia de um respaldo. Eu não estou fazendo isso agora de novo, porque ninguém descobriu a roda, irmão. Jesus está citando algo que já tinha acontecido. E Davi foi citado de transgredir a lei, agora eu estou indo no controverso. Beleza, só continuar aqui. Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 26. Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Versículo 27. E então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí, o que acontece quando a gente vai falar da ideia do sábado e por que da ideia aqui que Jesus não guardou o sábado? E aí ele vai falar, na verdade é o seguinte, Jesus é o Senhor do sábado. Por que ele é o Senhor do sábado? Porque ele criou o sábado. Foi Jesus que desenvolveu o sábado. Foi Jesus que fez o sábado. Mas não foi o homem que foi feito para o sábado. Então é isso que a gente precisa trabalhar essa questão. E aí, trabalhando a questão do sábado, eu queria, na verdade, fazer um levantamento, uma questão cultural aqui, e aí eu ainda não consegui chegar no Thiago, só pra você ver, porque você vê que fica, trabalha numa questão, eu acho que nem vai dar tempo. Eu queria, para não ficar em aberto lá, mas só que você trabalha numa questão, não dá. O que acontece? Uma questão cultural aqui, Lucas e Ezequiel. Quando a gente vai falar a questão do sábado, dentro da cultura judaica, independente que seja um judaísmo ortodoxo, independente que seja um judaísmo reformista ou independente que seja um judaísmo conservador, sabe por quê? Até uma informação importante para você, talvez você não saiba, mas aí muita gente fala assim, porque na cultura judaica, porque no judaísmo, o judaísmo é igual ao cristianismo no que tange a ramificação religiosa. E isso já acontecia no tempo de Jesus. Você tem os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Não mudou. O cristianismo tem. Você tem adventista, você tem a Assembleia de Deus, você tem um batista. Isso já acontecia lá atrás. A seita dos nazarenos, a seita do caminho e uma série de seitas e heresias que existiam desde o início da história. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, independente da ideia de reformista ortodoxo e a ideia do conservadorismo, existe proibições daquilo que nós vamos chamar de melahá. Melahá é trabalhar ou trabalho. Melahot, trabalhos em hebraico. Quando você vai falar assim, o que pode fazer num sábado e o que não pode fazer num sábado. Até o dia de hoje, quando esses fariseus que vão indagar Jesus dizendo, vocês não poderiam estar fazendo nada com relação a alimento, isso está na lei. Isso está na halahá. A halahá, ela vai definir o que pode e o que não pode. Melahá, trabalhar, e halahá, você vai trabalhar a ideia da lei aqui, do que ficou definido. Olha só,
Você não pode acender ou apagar o fogo com eletricidade. Então, por exemplo, eu achei honesto do Ezequiel quando ele fala assim, mas os adventistas guardam todo o sábado, toda a lei. Vou concluir aqui dizendo o seguinte, só para trabalhar o que pode não. Escrever ou apagar, não pode escrever ou apagar. Aí, a ideia da transgressão, que Jesus ele não transgride nada, na verdade. Por quê? Porque ele é o Senhor do sábado. Ele que criou o sábado. Então ele sabe o que pode fazer e o que não pode. Davi já tinha agido de outra forma, com que os caras falam, eu concluo dizendo o seguinte, cozinhar ou preparar alimento, exceto por alguma necessidade. Qual era a necessidade dos caras? Realmente eles estavam com fome? Transportar, não pode carregar objetos para comer e nem sair de casa com nenhum objeto. Por isso que eu perguntei, o que esses caras estavam fazendo no meio da lavoura num Shabat?